estudantes, vamos dar continuidade aos nossos aprendizados na página 56. Tipo de calores ou entalpias de reação. Pode-se dar nomes específicos que evidenciam aí o tipo da reação. Vamos estar falando aí do calor ou entalpia padrão de formação e de combustão. Para isso, temos que entender o seguinte: estado padrão dos elementos químicos e dos compostos químicos. Considerando-se que não é possível determinar a quantidade de entalpia que um elemento ou composto químico possui, nós calculamos a variação da entalpia durante as reações, a variação da quantidade de energia armazenada nesses elementos ou compostos. Um elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando se apresenta em seu estado físico, quer dizer, qual estado físico, qual estado alotrópico ou qual o estado cristalino mais comum na natureza e estável, ou seja, com a menor quantidade de energia possível, a 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. Desse modo, o carbono, grafite, tem um estado alotrópico considerado estado padrão. O oxigênio está no seu estado físico, gasoso, O2, o estado alotrópico, O2 e não O3, que é considerado estado padrão. O dióxido de carbono, o CO2, no seu estado gasoso, e a água líquida. A entalpia padrão é importante porque ela serve como padrão de referência. Por exemplo, adotou-se que para todas as substâncias simples nas condições padrão, o valor de entalpia é igual a zero. Tendo esse zero como base, facilita aí as comparações e os cálculos. Assim, no estado padrão, terão entalpias iguais a zero o carbono grafite, o fósforo vermelho, o nitrogênio N2, o oxigênio, o enxofre rômbico e a prata metálica. Entalpia padrão de formação. Vamos entender o que é a entalpia padrão de formação. É a variação de entalpia envolvida na formação de 1 mol de determinada substância a partir das substâncias simples correspondentes, com todas as espécies no estado padrão. Percebemos aqui a formação de 1 mol de água líquida. Todos os componentes aqui dessa reação estão em estado padrão. Você tinha aqui o hidrogênio, H2, gasoso, mais o oxigênio, também gasoso. Passam os dois reagentes por uma reação e forma a água líquida, todos em estado padrão. Quando isso acontece, há uma variação de entalpia de 285,8 kJ. Significa que há menos energia nos produtos do que havia aí nos reagentes. Lembrando que o cálculo da variação de entalpia é a variação de entalpia igual à entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. No caso, para a formação da água, temos aqui o valor de menos 285,8. Outra equação que nos serve de exemplo é a formação da amônia, onde meio N2, meio mol de N2, mais 1 mol e meio, 3 dividido por 2, mols de hidrogênio gasoso, forma 1 mol de amônia. Por que está sendo utilizado aqui números não inteiros? Porque desta forma estamos calculando
a entalpia padrão de formação de 1 mol de um composto, no caso aqui a amônia. Então, como é o cálculo de 1 mol, e para estar balanceado teria que ser números maiores do que 1 mol, usamos aqui os reagentes em números não inteiros. Neste caso, a formação de 1 mol de NH3, a amônia, é menos 11 kJ de variação de entalpia. Quando se pega o valor da entalpia do reagente, dos produtos menos do reagente, temos aí o valor de menos 11 kJ. Podemos calcular a variação de entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação das substâncias que participam da reação pela fórmula. Variação de entalpia é igual à entalpia final, ou seja, ao final da reação dos produtos, menos a entalpia inicial, que é a entalpia aí dos reagentes. Vamos ver este exemplo, onde temos 3 MgO, 3 óxido de magnésio, mais 2Al, alumínio, que ao passar por reação formam 3 magnésios mais trióxido de alumínio, Al2O3. É-nos fornecido o valor das entalpias da formação do trióxido de alumínio e do óxido de magnésio. Deste modo, podemos calcular qual é a entalpia da equação, onde primeira que temos aqui em cima, onde o óxido de magnésio se juntou com o alumínio, formando trióxido de alumínio mais magnésio sólido. Perceba que esta equação em amarelo, ela é a mesma que aparece aqui embaixo, porém, substituindo entalpia final pela entalpia final da reação. Como assim? 3 magnésios tem aí sua entalpia considerada zero, conforme eu já havia avisado. Substâncias simples, elas são consideradas entalpia zero. Mais a entalpia do trióxido de alumínio, que é menos 1670. Então, é o que temos. Menos 1670 é a entalpia final. Menos a inicial. O alumínio simples também vale zero. E temos 3 vezes o óxido de magnésio. Então, 3 vezes 604 negativo. Menos 1670 menos 1812. Menos 1670 mais, menos com menos dá mais, 1812. A variação aí de entalpia é de 142 kJ. Essa aí é a entalpia de formação do trióxido de alumínio. Vamos ver um outro exemplo. Um dos sérios problemas da maioria das regiões metropolitanas é a chuva ácida. Um dos responsáveis é o poluente SO3, trióxido de enxofre, que reage com a água da chuva, originando o ácido sulfúrico. O trióxido de enxofre não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o poluente dióxido de enxofre, este sim liberado por fontes que queimam combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar. E temos aqui a equação balanceada. Isso é importante. Toda vez que você estiver falando aí em entalpias de formação, tem-se que imaginar as equações balanceadas. 2 dióxidos de enxofre mais uma molécula de O2, reação, formando 2 trióxidos de enxofre. E aqui não nos informa qual que é
a variação da entalpia. Calcule a variação da entalpia dessa reação baseando-se nas seguintes entalpias padrão de formação. Usa-se o enxofre rômbico, que é o estado alotrópico com menor energia, ou seja, o estado alotrópico padrão para os cálculos de entalpia com enxofre, reagindo com o oxigênio gasoso, formando o dióxido de enxofre. Nesse caso, a variação de entalpia é de menos 297 kJ/mol. E para a formação do trióxido de enxofre, menos 396 kJ/mol. Lembramos aí da nossa fórmula que iremos usar a entalpia final. Qual é o produto final? É o trióxido de enxofre. Mas nesta equação que fornece aí a entalpia padrão de formação do trióxido de enxofre é de apenas uma única molécula. E aqui é nos informados que é formado duas. Por isso, nós calcularemos ela multiplicando por 2. Então, 2 vezes menos 396, que é a entalpia final, ou seja, dos meus produtos, menos a entalpia inicial. O oxigênio puro é considerado zero e o dióxido de enxofre foram utilizados aí 2 moléculas. Então, multiplicamos o menos 297 por 2. 2 vezes menos 396, menos 792. Menos da fórmula, menos o sinal negativo aí do valor da entalpia da formação aí inicial, que é do dióxido de enxofre, 2 vezes 297 negativo, 594 negativo. A variação da entalpia é 792 menos com menos mais 594. Variação de entalpia menos 198 kJ. Desta forma que aparecerá várias questões para serem respondidas, aonde você tem uma equação de uma reação. E a partir das reações de suporte que são oferecidas na questão, vocês calculam a variação de entalpia aí da primeira reação, que é o produto aí da nossa dúvida. Entalpia padrão de combustão é a energia liberada na combustão completa de 1 mol de determinada substância, com todas as substâncias envolvidas na combustão, no estado padrão. Veja que agora o que nós temos que observar é o hidrogênio, que ao entrar em combustão com meio mol de O2 produz 1 mol de água líquida. E há uma variação de entalpia de 68 negativo, menos 68 quilocalorias. E o grafite, que ao reagir com oxigênio, combustão, forma o dióxido de carbono. E há uma variação de entalpia de menos 392,9 kJ. Vamos ver como está agindo em questões que envolvam a entalpia aí de combustão. Escreva a equação de combustão do etanol, C2H5OH, devidamente balanceada, e calcule o calor de combustão de 1 mol de etanol a partir das seguintes equações. Então, nos oferecidas as equações aqui de suporte. Primeira coisa que você tem que imaginar em questões desse tipo é sempre que se fala em combustão, você tem que imaginar que é uma reação de alguma substância, algum composto com o O2, com o oxigênio. Então,
para formar aí a equação é o C2H5OH mais O2. E produzindo CO2, considerando que é uma queima completa, mais água, H2O. A partir disso, você vai balancear essa equação, que é o que está representado aqui. Vemos que 1 mol, conforme nos diz a questão, de C2H5OH, o etanol, mais O2, formam CO2 e água. Neste caso, a equação já está balanceada. Para cada mol de etanol, utiliza-se 3 mols de O2, de oxigênio. E, a partir disso, a partir da reação, forma-se 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água. Devemos multiplicar a equação 1 por 2, porque veja que a equação 1 ela oferece a informação de variação de entalpia do carbono ao reagir com o oxigênio, formando dióxido de carbono, que é o que eu tenho aqui, de menos 394. Porém, aqui foi formado 2 dióxidos de carbono. Então, este valor é multiplicado por 2, dando um resultado aí de menos 788. Vamos prever o que vai ser feito com a água? Perceba que a equação de suporte 2, aqui em amarelo, mostra a variação de entalpia para a formação de 1 mol de água, onde 1 mol de hidrogênio mais meio mol de O2 reagem formando 1 mol de água. Porém, na equação aqui de queima do etanol, temos 3 mols de água. Assim sendo, este valor, menos 286 kJ da formação de uma molécula só de água, terá, ou de 1 mol só de água, terá que ser multiplicado por 3. Por isso, devemos multiplicar por 3 a equação 2. 3 vezes menos 286 igual a menos 858. E por último, temos o etanol, que aqui está a sua equação de formação, onde 2 carbonos mais 3 hidrogênios gasosos, H2, com meio mol de oxigênio, formam aí o etanol. Aqui, a entalpia de formação do etanol é menos 278 e é de 1 mol. Então, ele não será multiplicado. Porém, o etanol está aqui do lado dos meus produtos. E aqui na minha equação de queima, ele está do lado dos reagentes. Ou seja, eu irei inverter a equação. E quando eu inverto a equação, eu também inverto o sinal da variação de entalpia. Pois aqui está a formação do etanol e aqui na minha equação de queima ele já está formado, irá liberar o carbono, o hidrogênio e o oxigênio que o constitui. Então a reação dele será diferente. Será o contrário, terá uma variação de entalpia positiva. Deste modo, o contrário de menos 278, ao invertermos essa equação, é mais 278. Para mim chegar ao valor final da variação de entalpia da equação de combustão do etanol, agora basta somar esses 3 valores. Perceba que ao cancelar algumas substâncias aqui que se repetem, nós formamos a equação inicial. Como assim?
CH2OH, que ficou aqui nos meus produtos, formando aí dois, cancelo o carbono sólido, cancelo o hidrogênio gasoso. E o etanol, que não está aqui nos meus produtos, só está no reagente, é mantido. Por que eu cancelo o carbono? Porque ao unir essas três equações, se o carbono está aqui no meu reagente e está aqui no meu produto, eu posso cancelá-lo. Se o hidrogênio está aqui no meu reagente e está aqui no meu produto, eu posso cancelá-lo. Dessa forma, o que vai me sobrar será o CO2, o etanol, formando aí o CO2 e o H2O. Vamos entender? Aqui, do lado dos meus reagentes, o etanol, ele não aparece nas equações do lado dos produtos. Por isso, ele é mantido. Do lado dos meus reagentes, o carbono, ele aparece aqui, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, do outro lado do sinal, se fosse em matemática, você pode estar cancelando. O H2, o hidrogênio, aparece nos reagentes e aparece nos produtos. Também é aí cancelado. E o que vai estar sobrando é o CO2 e o H2O. E esse meio O2 é a quantidade de oxigênio que estava aqui ligada com o carbono formando o CO2. Ok? Então é o que sobra, tá? CO2, H2O após a queima do etanol. Galerinha, preciso que vocês estejam aí realizando as atividades, envolve aí um pouquinho de matemática e qualquer dúvida, entre em contato nos horários de aula. Bons estudos, tchauzinho, até a próxima.